Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te abençoar, vai te abençoar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te abençoar, vai te abençoar. Yeah, yeah. Vai te abençoar. Yeah, yeah. Bom dia, saudamos a todos com graça e paz em nome de Jesus. Alegria estarmos reunidos nesse dia para juntos adorarmos a Deus. Quero convidar você neste momento para a gente estar aquietando nosso coração e dirigirmos a Deus uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor, a Ti a nossa gratidão por esse dia que o Senhor nos dá. Cada dia é um presente que o Senhor nos dá, é uma dádiva, é um dom da Tua bondade, do Teu favor e da Tua misericórdia. Te agradecemos porque, acima de todas as coisas, o Senhor é Deus. Todas as coisas estão na palma da Tua mão. Mas mesmo sendo tão grande e poderoso, o Senhor nos ama. O Senhor é soberano. E o Senhor tem revelado a Tua boa vontade a nós através da Tua palavra, através da orientação do Teu Espírito Santo e através do Teu amor revelado na cruz e na ressurreição do Teu Filho amado. Por isso, nessa manhã, nós Te louvamos e declaramos que o nosso desejo é a cada dia andar na Tua presença, a cada dia se render à Tua vontade, é a cada dia ser mais e mais habitação plena do Teu Espírito Santo, da Tua presença, para que em todas as coisas o Teu nome seja exaltado e glorificado. Convém que a cada dia o Senhor cresça e que a gente diminua. Convém que a cada dia, em todas as coisas, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dadas a Ti. Por isso, Deus, nos abençoa nessa manhã. Confirma sobre nós a Tua presença, o Teu cuidado, a Tua bênção e a Tua paz, para que em tudo Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom estarmos juntos para adorar, e a gente gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus neste momento. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 9. A palavra de Deus diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é um texto muito importante que, inclusive, é muito citado no livro do Apocalipse, são muitas referências feitas a esse texto. Fala acerca de um renovo, fala acerca de um broto que vem de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Esse renovo é o Messias. O Messias, ele vem para renovar todas as coisas. O Messias vem para trazer justiça perfeita. Não há justiça perfeita feita por nós. Nós buscamos alcançar a perfeição. Mas o Messias
trará justiça perfeita. Ele vai trazer paz à terra, reconciliação com todas as coisas. A criação será reconciliada com seu Criador. O conhecimento da glória de Deus vai encher todas as coisas, como as águas cobrem o mar. O Messias é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o renovo. Ele é aquele que veio renovar Israel. Ele é aquele que veio firmar uma nova e eterna aliança. Não apenas com Israel, mas ele veio reunir todos debaixo da sua graça e da sua misericórdia. E ele tem planos não apenas para nós, seres humanos. O projeto de Deus é para toda a criação. A criação vai ser apacentada, apaziguada, renovada e pacificada. Não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais sofrimento. Nós estamos passando por um ano muito complicado em muitos aspectos. Mas nesse tempo em que estamos vivendo, Deus nos chama para nos voltarmos para Ele, para nos voltarmos para o conhecimento de Deus que já está acessível a nós. Esse ano de 2020 não é um ano perdido. Esse ano de 2020 é um ano em que Deus ele pretende fazer muitas coisas na minha e na tua vida. E a gente precisa estar atento para a voz do Senhor, para o conhecimento de Deus, para a palavra de Deus, porque Ele tem promessas. E todas as suas promessas Ele vai cumprir. Em breve, Ele vai realizar essa justiça perfeita que Ele já trouxe sobre nós através da sua cruz e ressurreição. Ele vai pacificar todas as coisas e Ele vai retirar todo o mal da sua criação. Ele vai trazer novos céus e nova terra. E é nessa esperança que temos no Evangelho que nós prosseguimos, confiamos em Deus. No dia alegre, Deus é bom e é digno de ser louvado. No dia triste, Deus é bom e é digno de ser louvado. Quando o sol está lindo, Deus é bom e é digno de ser louvado. No dia do ciclone, Deus é bom e é digno de ser louvado. Em toda e qualquer situação, toda honra, toda glória e todo louvor devem ser dados a Deus. E nós queremos convidar você para a gente nessa hora. Estamos louvando a esse Deus eterno, todo-poderoso, que tem promessas que são fiéis. E alimentar o teu coração nessas promessas. Nós não alimentamos esperança em ilusão. Devemos alimentar a esperança em algo firme, real e concreto. E não há nada mais firme do que Deus e a sua palavra que é fiel. Portanto, com alegria, vamos nessa hora louvar a Deus, agradecer a Deus e declarar que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Ele. Olá, irmãos, tudo bem? É um prazer estar reunido com vocês de novo, por mais que seja assim, por vídeo. Mas é um prazer poder congregar com os irmãos e louvar o Senhor juntos. E enquanto eu meditava durante a semana, eu percebi uma coisa que talvez eu já devia ter percebido, mas eu achei incrível de que todas as histórias na Bíblia, ou todas as coisas que Deus faz, elas revelam a Ele. Elas apontam para a sua glória, para a sua graça. E na nossa vida não é diferente. Ele nos abençoa para sermos bênção, Ele nos livra, nos cura, faz milagres, nos dá bendições, mas sempre para revelar a glória e a graça dEle. É sempre para apontar para Ele. E eu não sei os irmãos, mas às vezes eu me perco assim no meu egoísmo, no meu ego, no meu centralismo, que eu quero ter a glória, eu quero dizer fui eu que fiz. E nesse momento eu convido os irmãos a estarem cantando essa canção como uma oração. Que a gente reconheça que nós temos que diminuir para que Ele cresça e que tudo que Ele faz em nós é para a sua honra e para a sua glória, para apontar para Ele, mas não para nós mesmos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença, meu prazer. Tua presença, tua presença, meu prazer. Tua presença, tua presença, meu prazer. Oh Senhor Deus, muito obrigada, porque tu és um Deus presente, ó Deus. Tu não és um Deus distante, aquele que está lá no céu, mas sim tu és o Deus que está aqui conosco. Obrigado, Senhor, porque por todas as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, Deus, pelo teu cuidado, pela tua provisão, mas principalmente obrigado pela tua graça, Senhor Deus. Porque não há nada que possamos fazer, ó Deus, não há nada que façamos com nossas próprias mãos, ó Deus, que mereçamos o teu amor, mereçamos a tua graça, o teu perdão, mas tu mesmo assim tem misericórdia, tens graça, e o Senhor nos salva através do teu amor, ó Deus. Ó Deus, que possamos reconhecer, ó Deus, que tudo que façamos, Senhor, ó Deus, todas as bênçãos que o Senhor nos dá, todas as habilidades, ó Deus, elas têm que apontar para ti. Nossa vida, nossas atitudes, nossas falas, elas apontam, tem que apontar para a tua graça, tem que dar glórias ao teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos, Senhor Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolador,
podemos cantar com alegria, que a todo momento podemos ver o nosso Deus e que Ele possa estar se revelando a nós, presente em todos os momentos, não só aquele que está lá longe, mas aquele que está conosco a todo momento. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, ó Deus. Obrigado pela liberdade que temos, ó Deus, ainda em poder te louvar, ó Deus, e te servir abertamente para quem quiser ouvir, Deus. E, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que neste momento possamos, ó Deus, estar concentrados aqui contigo, ó Pai. Abre os olhos do nosso coração, ó Deus, abre o nosso entendimento, que possamos compreender o que o Senhor tem para falar ao nosso coração no dia de hoje, ó Pai. Abençoa, Deus, o pastor, ó Deus, que estará trazendo essa palavra, ó Deus, que sejam as tuas palavras, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Muito bom estarmos reunidos para louvar a Deus. Só um pequeno aviso antes da gente prosseguir com a meditação desse dia. O Conselho preparou um questionário para ouvir a opinião dos membros da igreja acerca desse momento que a gente está passando de distanciamento social. O questionário está disponível nos nossos grupos do WhatsApp, tanto no grupo de avisos quanto no grupo geral da igreja. Então, queremos incentivar você que é membro professo da igreja a entrar no grupo e a preencher o formulário, que é uma consulta que o Conselho quer fazer para saber como é que está o coração da igreja em relação a todas essas coisas que têm acontecido. Ali também tem algumas informações importantes que todos nós precisamos saber, que são orientações das autoridades, tá certo? Então, que Deus te abençoe e fica o nosso incentivo aí para todos os membros da igreja estarem preenchendo a nossa consulta. Quero convidar hoje a abrirem suas Bíblias, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versos 13 a 15. Esse foi o texto de uma das meditações essa semana, mas é uma meditação é um texto que tem falado muito ao meu coração e a gente gostaria de expor de maneira mais pausada hoje na nossa meditação do nosso culto. Mateus capítulo 2, de 13 a 15. A palavra de Deus diz assim: Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito.
onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa mente e o nosso coração, e que o Senhor manifeste sobre nós a tua presença, para que em todas as coisas possamos andar na tua presença, nos rendermos à tua vontade, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Tivemos uma semana bem atribulada, né? Ciclone, né? Parece que, graças a Deus, aí os gafanhotos foram congelados aí pelo frio, né? Mas a gente está vivendo um tempo muito diferente. Não houve ano como esse na história da humanidade, né? E nesse tempo em que tem tanta coisa acontecendo, né, a gente precisa se voltar para a palavra de Deus. Então, esse texto do Evangelho de Mateus, ele está narrando um momento também que era um momento difícil para José, para Maria e para Jesus. Jesus ainda era muito novo, né? Ele era recém-nascido, e alguns magos do Oriente vieram adorar o rei dos judeus, foram até Herodes, achando que o rei Herodes haveria de saber onde é que o rei que nasceu haveria de estar. Herodes ficou muito preocupado, porque quando o rei fica sabendo que tem outro rei, há uma preocupação no ar. Herodes queria matar o menino, mas os magos, quando encontram o menino, quando dão a ele presentes e o adoram, são orientados por Deus a voltarem para casa por outro caminho e não avisarem Herodes onde é que Jesus estava. E, na sequência, o Herodes vai se levantar para perseguir o menino. E José, sendo advertido por Deus, ele vai levar sua esposa e Jesus, seu filho adotivo, para o Egito. No Egito eles ficam durante um tempo até que Herodes venha a falecer, então eles voltam para a Terra Prometida. Esse é um texto que retrata um tempo de perigo, um tempo de ameaça. Jesus estava sendo ameaçado por alguns poderes, mas Deus é soberano e Deus cuidou do seu filho. E da mesma maneira, na nossa vida, a gente precisa entender que Deus continua manifestando essa mesma soberania, esse mesmo cuidado. Coisas boas e ruins acontecem nessa vida, mas a gente precisa entender que aquele que é Deus sobre todas as coisas continua soberano. Quer na vida, quer na morte, nós pertencemos a Deus. Em toda e qualquer situação, nós pertencemos a Ele. Deus não mandou um grande exército para cuidar do seu filho amado. Deus deu orientações simples a um homem chamado José, um homem temente a Deus e que amava a Deus. Mas eu queria destacar para você, chamar a atenção hoje, algo que tem me surpreendido sempre e que eu tenho procurado prestar mais atenção quando eu leio o Novo Testamento. Como a Bíblia, como os Evangelhos ou o Novo Testamento em geral usa o Antigo Testamento. E você vai se surpreender à medida que você começa a prestar mais atenção em como essa citação do Antigo Testamento revela coisas muito importantes que o Novo Testamento declara, expressa de maneira muito clara. O verso de número 15 diz assim: onde ficou até a morte de Herodes, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Vamos ler o texto que é citado aqui, Oséias capítulo de número 11. Oséias capítulo 11 é o texto que o evangelista Mateus ele vai citar aqui na nossa passagem. E é muito curioso a gente observar esse texto de Oséias. Oséias capítulo 11, verso 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Aqui, o Oséias está fazendo referência a algo que aconteceu no passado. Deus chamou um homem, Abraão, e fez uma promessa para Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e da casa do teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei.
De ti eu farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era idoso, sua esposa era idosa e estéril. Mas de Abraão, Deus levanta uma nação, através de Isaque, através de Jacó e através dos 12 filhos de Jacó, que terminam o livro de Gênesis no Egito. No Egito eles crescem, se multiplicam e no Egito são escravizados. Então, no Egito, Deus levanta Moisés para libertar o seu povo da escravidão. E ali é a origem de Israel como nação. Israel surge como nação no Egito. E o Oséias, ele está fazendo lembrança disso. Do Egito eu chamei o meu filho. Por que Deus chama Israel de filho? Porque Deus fez uma aliança com Israel. Deus assumiu uma paternidade sobre Israel. Ele assumiu uma relação especial com Israel, pautada na aliança. Em Êxodo 19, Israel, depois que sai do Egito, chega até ao Monte Sinai. E chegando ali, Deus renova essa aliança com Abraão, com o povo de Israel. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo, serão uma nação de sacerdotes. Essa é uma ideia fundamental que vai ecoar por toda a Escritura. Deus chama Israel para ser o seu povo. Para quê? Para que a promessa de Deus a Abraão fosse cumprida. Para que Israel andasse na presença de Deus, amasse a Deus e fosse uma fonte de bênção para todas as nações. Esse era o chamado de Israel. E esse é o chamado para a nossa vida. Somos chamados para viver como povo de Deus. Como um povo que tem uma relação de aliança com Deus, na qual somos chamados filhos de Deus. Somos chamados por Deus para sermos bênção a todas as famílias da terra. Mas como a gente pode ser bênção a todas as famílias da terra? Como a gente pode viver como filho de Deus? E como a gente pode cumprir esse chamado que Deus nos deu? Porque Israel falhou. Israel falhou no seu chamado. E isso Oséias já começa deixando muito claro. Desde o começo, ainda no deserto, o povo começa a se render a ídolos, a incredulidade, a desobediência a Deus. Toda desobediência é fonte de incredulidade. O pecado original e fundamental é incredulidade. É a incredulidade que vai aumentar a desobediência, a rebeldia contra Deus. E durante a história, a gente vê que Israel se manteve rebelde. No deserto, tantas vezes Israel se rebelou contra a autoridade daqueles a quem Deus enviou. Se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra Arão, o próprio Arão se rebela contra Moisés. Depois o povo chega à terra prometida. Quando chega à terra prometida, se você ler o livro de Juízes com atenção, vai perceber que o povo errava constantemente. Há um ciclo no livro de Juízes. Deus traz paz, o povo, quando está tudo bem, se esquece de Deus, então começa a se render à incredulidade, à rebeldia. Os inimigos do povo começam a triunfar sobre o povo. Quando o povo está em aperto, ele clama a Deus. E quando ele clama a Deus, na sua misericórdia, atende. Levanta juízes, ou seja, homens e mulheres para libertar Israel dos seus inimigos. E aí, quando está tudo bem, o povo se esquece de Deus. E os inimigos começam a triunfar novamente. Em aperto, o povo clama. Deus envia o juiz. E esse ciclo vai se repetindo e repetindo no livro de Juízes. Até que no livro de Samuel, o povo diz para Deus: Deus, nós queremos um rei como as outras nações têm. O Samuel fica indignado. Mas Deus diz para Samuel: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Então vem Saul, que era um rei de acordo com o coração do povo. E depois que Saul morre, Deus levanta um rei segundo o seu coração, Davi. A Davi Deus promete um filho, um descendente, que iria reinar sobre todas as coisas, seu reinado não teria fim. Mas mesmo depois de Davi, o povo continuou rebelde contra Deus. O reino foi dividido, o reino do norte, que era idólatra, foi destruído pelos assírios, e o reino do sul, Judá, foi destruído pelos babilônios. E o povo conheceu o cativeiro. Na época do cativeiro, eu quero convidar você a ler um outro texto muito importante da Bíblia, Jeremias capítulo de número 31.
a partir do verso de número 31. É outro texto da Bíblia que vai fazer referência a Israel como esse povo da aliança, dessa aliança na qual Deus constitui Israel como povo no Egito. Jeremias capítulo 31, verso de número 31. A palavra de Deus diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ainda no Antigo Testamento, muitas vezes os profetas anunciam: Israel falhou, Israel fracassou, Israel não atendeu o chamado de Deus, Israel não foi bênção a todas as nações como Deus havia chamado para ser. Por quê? Porque o povo com o coração duro não confiou em Deus, não confiou na sua palavra e não andou de acordo com a sua vontade. Israel se manteve com o coração duro a Deus e por isso o próprio Deus afirma através do profeta Jeremias que o povo quebrou a aliança que foi feita no Êxodo, a aliança do Sinai. Aquela aliança foi quebrada, não por Deus, mas foi quebrada pelo povo. Mas algo maravilhoso é que Deus continua sendo fiel, mesmo diante da infidelidade do povo. E por isso Deus faz uma promessa: eis que vem dias em que eu vou firmar com Israel e Judá uma nova aliança. Nessa nova aliança eu serei o seu Deus, você será o meu povo. Nessa nova aliança, a minha palavra será inscrita na sua mente e no seu coração. Nessa nova aliança, eu vou perdoar os seus pecados. E aí, quando chegamos no Evangelho segundo Mateus, o Mateus, ele cita: do Egito chamei o meu filho, não para Israel, mas para Jesus. Muita gente acha que isso aí é uma relação simples, é uma relação até irresponsável que o Mateus faz, dizendo que um texto que apontava para Israel no Antigo Testamento, ele aponta para Jesus só porque Jesus foi para o Egito e voltou. Mas há algo muito mais profundo aí que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você. A palavra de Deus quer dizer o seguinte: quando Israel foi chamado do Egito e Deus fez aliança com ele, Deus diz: do Egito chamei o meu filho. Essa palavra é cumprida através de Jesus Cristo, porque Jesus é o renovo, é o rebento, é a raiz de Davi. Ele é o renovo que haveria a brotar de Israel, porque Jesus nasceu judeu. A genealogia de Jesus no Evangelho segundo Mateus mostra toda a história de Israel condensada na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus assume essa história, capitula essa história, ele faz parte dessa história. E ao fazer parte dessa história, e ao ser completamente fiel a Deus, Jesus é o Israel que fez a vontade de Deus. Aquilo que Israel inteiro não conseguiu fazer durante a sua história, Jesus Cristo fez. Sabe o que Jesus Cristo fez? Ele foi o Filho completamente obediente ao Pai. Ele adorou o Pai com perfeição. Ele foi tentado em todas as coisas, mas jamais pecou. O chamado de Deus para Abraão é cumprido por Jesus Cristo. A promessa de Deus para Abraão aponta para Jesus Cristo. As alianças de Deus no Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo. Toda a Escritura aponta para o Evangelho. E aquilo que Israel fracassou em ser um povo que tinha ao Senhor como único Deus, em adorar a Deus com fidelidade, em servir a Deus em todas as coisas, esse chamado foi cumprido pelo renovo de Deus, pela raiz de Davi,
pelo Messias, por Jesus Cristo. E aqui outra coisa extraordinária e maravilhosa o Mateus faz quando estabelece essa relação do texto de Oséias com Jesus de maneira tão profunda e maravilhosa. O texto de Oséias fala da fundação do povo. Do Egito chamei o meu filho. Jesus é o novo povo renovado de Deus. Ele é o novo Israel. E para que você seja povo de Deus, Israel, você precisa entender que não é a tua justiça própria que vai te conduzir a ser filho de Israel. Porque entre os judeus, muita gente se esforçou com dedicação diante da lei para viver uma vida que agradasse a Deus. Mas Israel, segundo o próprio Deus, quebrou a aliança e não alcançou o alvo. O alvo não é alcançado por mim e por você. O alvo foi alcançado por Jesus Cristo. E nós alcançamos o alvo em Cristo. Você não é capaz de alcançar o alvo da vontade de Deus na força do teu braço. Você não é capaz de ser filho de Deus pela sua própria justiça. Você não vai ser aceito diante de Deus pela tua própria justiça, porque teve muito israelita muito melhor do que eu e você. Do ponto de vista da moral, do ponto de vista da dedicação religiosa, do ponto de vista de todas as coisas. Mas ninguém foi superior a Jesus Cristo. Ninguém jamais será superior a Jesus Cristo. E o Evangelho segundo Mateus está nos revelando claramente o seguinte: Jesus assume toda essa história atribulada do povo de Deus. Toda essa história na qual o povo padeceu e sofreu muitas vezes. Ele assume essa história para si. E Jesus, ele não apenas veio para trazer uma nova aliança, não para excluir Israel. E é muito importante que você entenda isso. A aliança com Deus em Cristo não veio para excluir Israel, é exatamente o contrário. A nova aliança veio para congregar Israel e Judá, ou seja, o reino de Israel na sua totalidade. Mas a outra boa notícia é que a nova aliança não apenas não veio para anular a primeira, que já estava anulada pelo próprio povo, mas a nova aliança veio para trazer a plenitude da promessa de Deus, com bênção a todas as famílias da terra, quando Deus chama todas as nações para serem seu povo, através da nova matriz do povo de Deus, que é Jesus Cristo. É somente em Cristo que podemos ser povo de Deus. Jesus é o Israel que deu certo. Jesus é o Israel que completa a vontade de Deus de maneira perfeita. Jesus é a nova aliança. E por isso, do Egito chamei o meu filho. Jesus é filho de Deus, de uma maneira que Israel não era capaz de ser. Você e eu somos filhos de Deus em Cristo e pela graça. Mas a gente não é filho de Deus como Jesus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um antes da fundação do mundo. E esse Filho de Deus, ele vem ao mundo, se esvazia da sua glória para assumir essa relação de filiação enquanto homem. E sendo Deus encarnado em todas as coisas, fazer a vontade do Pai. Para que você e eu, a gente possa ser alvo dessa nova aliança. Sabe o que a nova aliança ela nos ensina? Que a nova aliança é o verdadeiro Israel. É o Israel de Deus. O verdadeiro Israel se reconhece a partir de Jesus Cristo. Judeus e não judeus, segundo a mensagem do Evangelho, só podem ser povo de Deus por meio de Jesus Cristo. É só nele. É para a glória dele. É porque ele alcançou, não fui eu e não foi você. Kézia disse muito corretamente aqui no momento do louvor, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de querer glória para a gente. Porque até aquilo que você pode fazer de bom, você só pode fazer de bom porque você recebeu de Deus. Você acha que você é uma pessoa boa? Você só pode fazer alguma coisa boa porque Deus imprimiu a sua imagem e semelhança em você. Agora, sabe qual é a tragédia? Nós não vivemos completamente de acordo com a imagem e semelhança de Deus em nós. Isso se chama pecado. Isso é fruto de incredulidade e desobediência. Mas Jesus não era apenas Deus encarnado, mas ele expressou a vida de Deus de maneira plena e completa. Ele sofreu todas as coisas.
Ele sofreu aquilo que ele não precisava sofrer. Desde bebê, ele foi perseguido. Desde criança, ele sabia o que era a tribulação. E depois de toda a sua vida, amando ao Pai acima de todas as coisas e nos amando numa vida de amor, de doação e de serviço, ele coroa essa vida na cruz e na ressurreição. E ali ele realiza a nova e eterna aliança. Não é com sangue de touros e de bodes que a nossa salvação é alcançada, mas com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele derrama o seu sangue precioso para que eu e você sejamos povo de Deus. Mas é muito importante que a gente entenda o que significa ser povo de Deus. Ser povo de Deus é viver como filho. Ser povo de Deus é viver com uma aliança com Deus. Uma aliança é um privilégio e uma responsabilidade. A aliança é um privilégio na qual Deus derrama de bênçãos na nossa vida. Ele imprime a lei no nosso coração e na nossa mente. Deus, ele perdoa os nossos pecados. Para quê? Para que a gente ande obstinado no caminho da rebeldia, da incredulidade do pecado? Não! Deus faz isso na nossa vida para que a gente se renda à sua vontade, para que a gente diga não aos nossos apetites e paixões contrários à vontade de Deus. Ele faz isso para que a gente venha viver como filhos, para que Ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo, para que sejamos uma nação de sacerdotes, uma nação de homens e mulheres que vivem para adorar a Deus, vivem para a glória de Deus, vivem para fazer a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Quando Jesus foi perseguido, ele fez a vontade do Pai. Nos dias em que ele foi humilhado, nos dias em que ele sofreu, ele se rendeu completamente à vontade do Pai e ao louvor ao Pai. E da mesma maneira, nesses dias em que nós estamos vivendo, nós somos chamados a viver como povo de Deus. Somos chamados a louvar a Deus, a glorificar a Deus e a confiar em Deus. No meio da pandemia, no meio do ciclone, no meio da crise econômica, no meio de todas as coisas, a palavra de Deus diz: do Egito chamei o meu filho. O filho amado de Deus foi perseguido por toda a sua vida, mas ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E até a morte louvou o Pai, adorou o Pai, se entregou à vontade do Pai. E ele é fonte de bênção a todas as nações. E alguém só pode ser povo de Deus através dele. Ele é o novo Israel. Quando Jesus começa o ministério, ele chama para si 12 discípulos, para serem seus apóstolos. Sabe por quê? Porque esses 12 apóstolos representavam a totalidade do povo de Deus, expressos na antiga aliança com as 12 tribos. Sabe por quê? Porque Jesus é a fonte dos apóstolos e Jesus é a fonte da igreja. Ele é a matriz. Nele nós somos enxertados, como diria o apóstolo Paulo. Ele veio não apenas para os judeus, mas ele veio para a gente de toda a tribo, povo, língua e nação. Enquanto Mateus capítulo 10, Jesus manda os discípulos apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele diz: não vão atrás dos samaritanos nem dos gentios, mas em primeiro lugar para as ovelhas perdidas na casa de Israel, porque ele estava como profeta do Antigo Testamento realizando a antiga aliança. Mas quando ele ressuscita, ele dá ordem aos seus discípulos: vão, ide, preguem o evangelho a todas as nações. Prega o evangelho a toda criatura, porque ele fez uma nova e eterna aliança que inclui Israel, mas não nos exclui. É ele o fiel a Deus. Ele é o Filho amado de Deus. E nele nós temos acesso à graça que cobre as nossas imperfeições, para que a justiça dele, que é perfeita, seja derramada sobre nós. E para que a virtude e a graça dele venham sobre nós, para que nesses dias em que estamos vivendo, a gente possa servir a Deus com alegria e com fidelidade pela graça de Deus. Esse é o chamado de Deus para mim e para você, nesse dia. Viver como filhos,
em Cristo. Cremos e confiarmos completamente no Pai em Cristo. Não seja como Israel, que não confiou em Deus e se rendeu muitas vezes à idolatria, à rebeldia, à desobediência e, por fim, rejeitou o próprio Messias. Mas Jesus amou o seu povo até o fim. E ele veio para todos, judeus e não judeus, para que nele sejamos feitos povo de Deus, sejamos feitos filhos de Deus, para que Deus seja o nosso Deus, para que nós sejamos o seu povo e para que em todas as coisas a gente venha andar na presença de Deus, adorando com fidelidade, com alegria e com fé. Nesses dias, mais do que nunca, a gente precisa lembrar que a gente precisa andar por fé e não por vista. E que Deus te abençoe. Não é o dia alegre ou o dia triste que vai definir a qualidade da vida que você tem com Deus. Mas é o amor que se rende. É o amor que obedece não por força da lei, mas como expressão de amor e gratidão. É a virtude que brota do trono da graça de Deus, da cruz da ressurreição, que trazem sobre nós uma nova e eterna aliança, na qual os nossos pecados são perdoados e na qual nós somos santificados para que a palavra de Deus, inscrita na mente e no coração, ela nos leve a cada vez mais a crescer em obediência, em fidelidade e adoração a Deus. Por isso que Deus te abençoe e que nesses dias em que estamos vivendo, que a nossa alegria, que a nossa esperança, que a nossa fé, que a nossa obediência, que a nossa adoração, elas tenham como fonte o Filho amado e preferido do Pai, Jesus Cristo, no qual pelo seu sangue precioso, pelo poder da sua ressurreição e pela presença do seu Espírito, nós somos feitos filhos de Deus. Só é filho quem é filho através de Jesus Cristo. Só é povo de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso não foi uma mensagem que eu inventei. Assim diz o Senhor. Essa é a revelação do Evangelho. E que você seja abençoado por Deus e possa crer e confiar nessa palavra, para que em tudo o nome de Deus seja exaltado e glorificado. E que nesses dias em que a gente está vivendo, 2020, a gente já cumpriu um semestre, irmãos, aleluia, O primeiro semestre de 2020 já passou. O que nos aguarda nesse segundo semestre? Eu não sei. Eu espero que sejam dias alegres e felizes na vida de todo mundo. Eu espero que Deus te guarde, te abençoe e que você tenha um segundo semestre muito feliz. Mas, se no segundo semestre a gente também encontrar luta e tribulação, Deus te chama para viver como filho. Deus te chama para viver como o seu filho amado, em todas as coisas confiando nele. E ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Porque enquanto a gente observa tanta coisa difícil acontecendo, a gente precisa se voltar para a Escritura e perceber que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. E eu diria mais. Eu diria que nenhum de nós jamais vai passar por um sofrimento como passou o Filho de Deus. Ele não sofreu sendo apenas um homem. Ele sofreu sendo Deus encarnado. A gente não tem dimensão da sua dor e do seu sofrimento e da sua humilhação. Mas ele triunfou. E a nossa vitória está nele. Que Deus te abençoe. Deus confirme a sua vida na graça de Deus. Deus confirme a sua vida no Evangelho. Deus confirme a sua vida nessa relação de aliança que em Cristo nos torna filhos de Deus. Jesus é o verdadeiro Israel. E todos que fazem parte do povo de Deus são inseridos nessa realidade de aliança e filiação, única e exclusivamente, através de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer porque ela é fonte de consolo, de alegria e de paz aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se mantido fiel durante toda a história. Quando olhamos para a história, Senhor, nós vemos Israel tantas vezes fracassando, errando,
errando o alvo, não se rendendo à tua vontade, não confiando no Senhor de todo o coração, não te adorando como o Senhor é digno. Mas não é só na história de Israel, Senhor. Quando olhamos para a história da igreja, Senhor, quantas vezes nós falhamos e nós erramos. Não é apenas na história da igreja, Senhor, na nossa vida. Quantas vezes, Senhor, não agimos de acordo com aquilo que o Senhor é digno. Na verdade, Senhor, reconhecemos que por mais que a gente se esforce e por mais que a gente faça, nenhum de nós é capaz de alcançar um alvo tão elevado, que é tratá-lo com a honra e a glória que o Senhor é digno. Por isso, Pai, na Tua presença, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, mas nós te louvamos, e o nosso coração se alegra na Tua graça, porque a Tua graça não é desculpa para pecar, mas a Tua graça é poderosa para trazer perdão aos nossos pecados, para cobrir as nossas imperfeições, para que a justiça do Teu Filho amado seja derramada sobre nós de tal maneira que quando o Senhor olha para a gente, o Senhor vê um povo justo, santo, renovado pela Tua graça, não por causa da nossa justiça própria, mas por causa da justiça do Teu Filho amado e bendito, do Teu Filho amado que amou a todos nós, viveu por nós, morreu na cruz de maneira tão dolorosa e humilhante, mas ressuscitou para a nossa salvação. E agora reina sobre todas as coisas, sentado à Tua direita, pelos séculos dos séculos. Por isso, Senhor, obrigado pelo Evangelho. Senhor, eu confesso a Ti, nós confessamos a Ti, eu não teria motivo de esperança, se não fosse a boa notícia do Teu Evangelho, a graça do Teu amor e do Teu perdão. E por isso, nessa hora, o nosso coração se alegra na Tua presença. E nos alegramos nessa notícia tão maravilhosa, que o Teu Filho amado, o verdadeiro Israel, nos chama para uma nova aliança de filhos, nos chama para uma vida de perdão, de graça, para que, renovados em fé, em esperança, em amor, possamos ser transformados de glória em glória, para que cada vez mais possamos servir ao Senhor com alegria, possamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Sabemos, Senhor, que até aquele dia em que vamos ressuscitar e o Senhor vai fazer novas todas as coisas, a gente não alcança o alvo. Mas nós te louvamos porque o Teu Filho amado já alcançou o alvo. E nós alcançamos esse alvo não pelo nosso mérito, mas pela Tua graça em Cristo. Obrigado porque em Cristo, aos Teus olhos, somos completamente justos, porque completamente perdoados. Porque o Senhor já rasgou o escrito de dívida que a gente tinha. Obrigado porque em Cristo, Teu Filho amado, podemos Te adorar e o louvor chega agradável ao Senhor. Não por causa de nós, mas por causa do Teu Filho amado. Por isso, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti. Porque o Senhor firma conosco uma nova aliança, na qual somos feitos Teus filhos e filhas, por causa do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é amor. O Senhor é amor que doa, o Senhor é amor que se doa, e o Senhor é o amar que renova todas as coisas. A Ti a nossa gratidão, nosso louvor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe toda a tua família. E que Deus abençoe para que a cada dia, pela graça de Deus, a gente possa viver como filhos, não como cachorrinhos, mas viver como filhos. Já acabou o sermão, tá? Mas eu lembrei de uma situação. Tem um texto da Bíblia em que a mulher, ela precisava de cura, e Jesus diz que Ele veio para cuidar primeiro dos filhos, e a mulher diz o seguinte: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Sempre que eu lembro desse texto, eu tenho uma cadelinha, a Paçoca, de vez em quando eu estou comendo alguma coisa e ela está com vontade, eu sempre dou um pedacinho para ela assim, eu vou usar de misericórdia com a cachorrinha, entendeu? Porque Deus é misericordioso.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa ter misericórdia com os cachorrinhos só para Deus ter misericórdia de ti. Porque Ele não te trata como cachorrinho. Para você é o melhor. Para Ele você é filho pela graça. E Ele te trata como filho. Ele não quer te dar apenas das migalhas que caem da mesa. Ele quer encher a sua vida com a sua graça e a sua presença. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos orar para a gente encerrar esse momento. E nessa hora, Senhor, nós, na Tua presença, nós vamos nos despedir desse momento em que estamos juntos, Te adorando, mesmo através dessa rede social. Mas nós não nos despedimos da Tua presença, porque o Senhor faz conosco uma nova aliança para que o Senhor seja o nosso Deus e nós sejamos o Teu povo. O Senhor faz conosco uma nova aliança no Teu Filho amado, o verdadeiro Israel, para que possamos andar na Tua presença, para que possamos nos render à Tua vontade, para que possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e para que possamos ser encontrados pela Tua graça fiéis. Por isso, o Senhor nos abençoa. E nesses dias, Senhor, em que tanta coisa tem acontecido, não permita que o coração do Teu povo venha se distrair, mas que nós possamos viver para a Tua glória, porque no dia alegre o Senhor é bom e é digno de ser louvado, e no dia atribulado o Senhor é bom, e o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Portanto, Senhor, enche a nossa vida com a Tua graça e a Tua presença, nos livra do mal e confirma sobre nós a Tua bênção, nos abençoa de maneira generosa, para que essa bênção transborde e possa alcançar aqueles que estão ao nosso redor, para que em tudo Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e a provisão que há no Espírito de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, porque é semana em que vamos viver como filhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.